a gente vai logo dar início à nossa aula de hoje. Eu espero que estejam todos me ouvindo bem, para que a gente possa começar a nossa aula, beleza? Muito bem, galera. É o seguinte, então a nossa aula de hoje, ela vai estar falando sobre ela vai estar falando sobre os carboidratos, ok? Hoje está muito barulho por aqui. Aí eu peço até desculpas por isso, mas aqui perto de casa hoje está uma barulheira, tem cachorro na rua, o negócio está difícil. Mas vamos começar a nossa aula, ok? Muito bem, galera, deixa eu projetar aqui para vocês, projetar o nosso PowerPoint e o meu rosto aqui para vocês, tá? Muito bem, galera, lembrando que da última aula nós falamos sobre sais minerais e água, tá? Esse material foi disponibilizado no meu Instagram. Quem ainda não me segue no Instagram, vou estar colocando aqui o Instagram para vocês, tá? A gente pede esse apoio aí para vocês. Olá, boa noite, seja bem-vinda, tá? Também vou colocar aqui, vou lembrar para vocês que essa transmissão é um oferecimento do projeto Vem Que Tem Enem, tá? Quem ainda não conhece, procure lá no Instagram, é @vem.que.tem.enem, eu acho que é isso mesmo. Aqui o nosso amigo Edson, que é o organizador do projeto, já está por aqui com a gente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Muito bem, gente, então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Quem estiver aqui chegando, vai chegando no meio do caminho, para que a gente possa dar seguimento à nossa aula de hoje, galera. Muito bem, então, o nosso conteúdo, por enquanto, é bioquímica celular, tá? Bioquímica celular, que trata das principais substâncias que compõem o corpo de todo e qualquer ser vivo. Na aula passada nós falamos sobre os nutrientes inorgânicos, tá? Que foi a água e os sais minerais, e hoje nós vamos estar falando sobre as substâncias orgânicas, tá? O que uma substância precisa para ser considerada orgânica? Para ser considerada orgânica, uma substância ela precisa ser composta basicamente de carbono e hidrogênio. Lembrando que esse carbono e hidrogênio tem que estar interagindo na cadeia principal. É importante ressaltar que existem algumas exceções, tá? Mas no geral a gente vai dizer que os nutrientes orgânicos, as substâncias orgânicas, são aquelas que têm essas características básicas que eu acabei de citar para vocês. Muito bem, galera. Hoje a gente vai dar uma olhada, tá, em quem são os carboidratos, quais são as funções desses carboidratos. É importante que a gente entenda que para a nossa prova do Enem nós precisamos abrir um pouco mais os nossos olhos para essas funções do carboidrato. Geralmente, quando se fala em carboidrato, se fala logo na função energética, tá? E a gente vai fazer alguns comentários sobre a nutrição, tá? Se bem que eu acho que eu vou deixar esses comentários sobre nutrição para um outro momento, para que a gente possa falar melhor sobre nutrição. Tem uma live lá, tem no meu IGTV, lá no meu Instagram, tem uma live em que eu falei sobre nutrição, falei sobre carboidratos, falei sobre lipídios. Quem puder dar uma olhada lá, está lá, mas a gente vai falar disso em outro momento. Muito bem, galera. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios, podem ser chamados de açúcares ou hidratos de carbono. Ué, professor, açúcar? É açúcar. Então, os carboidratos então, podem também ser chamados de açúcares. Lembrando que esse material vai estar disponibilizado em breve para vocês, ok? Muito bem. Então, toda vez que nós falarmos em carboidratos, glicídios, açúcares ou hidratos de carbono, nós estaremos falando da mesma substância, tá? Igual quando você fala, por exemplo, em cuspe e saliva. Cuspe e saliva é a mesma coisa. Professor Giovanni e George Clooney é a mesma coisa. Então, não se esqueçam, toda vez que eu falar em carboidrato, glicídio, açúcares ou hidratos de carbono, nós estaremos falando da mesma substância, ok? E é importante ressaltar que existem alguns autores, galera, que eles levam em consideração que sejam bem-vindos, Nielton, o Francisco ainda está por aqui, a Janaína, não sei se tem mais alguém aqui na sala, se alguém tiver, manda um alô aí para eu mandar um abraço para a galera que é de outros estados do Brasil. Eu sou daqui de Belém do Pará, do norte do Brasil, na Amazônia. Quem for de outros estados, vá apontando aí que estado é para mandar um abraço para esses estados maravilhosos do meu Brasilzão aí, beleza? Então, toda vez que a gente for falar de carboidrato e de açúcar, a gente vai estar falando da mesma coisa por aqui. Apesar de que existem alguns autores que consideram que os açúcares, esse nome açúcar, só deve ser dado àqueles açúcares que têm sabor doce. Mas aqui para nós, a gente vai dizer que os açúcares são um sinônimo aí de carboidratos. Beleza? Eu até coloquei aí um memezinho que tem do lado, a pessoa cortando o carboidrato, que ela cortando uma pizza.
Eu posso dizer que essa pessoa está cortando açúcares? Posso sim. E a gente vai falar da importância da alimentação, do consumo de açúcares na nossa alimentação e por que é que a gente não pode vilanizar tanto assim esses nutrientes. Ok, galera? Então vamos lá, vamos prosseguir, tá? Então a gente já sabe agora que toda vez que a gente falar, olha aí a galera, a Emily de Natal, no Rio Grande do Norte, não conheço, mas pretendo conhecer em breve. Muita gente fala que é uma cidade linda. Em breve eu estarei conhecendo Natal, se Deus quiser, assim que esse período da pandemia passar e que meu bolso permitir. Papai do céu vai me permitir conhecer Natal no Rio Grande do Norte. Então um abração para a galera de Natal no Rio Grande do Norte, beleza? Muito bem, então a gente já sabe, a gente já está ciente desses sinônimos que a gente vai poder utilizar aí para falar dos carboidratos. Então a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos falar das funções que esse nutriente exerce dentro de um organismo. Quando a gente fala de carboidratos, a gente já pensa logo na ideia da função energética, que esses carboidratos eles serão utilizados, eles serão transformados, tá, em energia dentro do nosso organismo. Essa é a principal função dos carboidratos, mas não é a única. É importante que vocês entendam isso. Não é a única função, ok? Muito bem, então vamos falar logo dessa função energética, gente. Os carboidratos, eles são o que a gente vai dizer que são fontes primárias de energia. O que quer dizer que é uma fonte primária de energia? Toda vez que o teu corpo quer energia, tá? Quer uma fonte de energia para transformar, ele vai logo atrás de quê? Ele vai logo atrás dos carboidratos. Ele não procura ninguém mais, ele procura logo os carboidratos, tá? Então a primeira fonte de energia que o teu corpo vai procurar são carboidratos, são açúcares. É até por isso, galera, que é tão difícil a gente queimar gordura. Porque enquanto a gente tiver carboidrato disponível dentro do nosso organismo, o nosso corpo vai procurar esses carboidratos. A gente vai falar numa próxima aula, quando nós falarmos sobre lipídios, sobre um fenômeno chamado cetogênese, tá? Na verdade, cetogênese não, cetólise, tá? Que é quando a gente vai utilizar os lipídios como fonte de energia. Esse é um processo bastante demorado e ele é um pouco assim complicado do nosso corpo fazer, mas ele faz, tá? Então, ele é fonte primária de energia. Sempre que o teu corpo quer energia, ele não conta a conversa, ele vai logo atrás dos carboidratos, tá? Apesar disto, os carboidratos eles não são a melhor fonte de energia. Eles são a fonte mais rápida. É muito mais rápido para o teu corpo quebrar um carboidrato e disponibilizar a energia contida nele, mas em compensação ele não libera uma quantidade muito bacana de energia, não. Ele libera uma quantidade ligeiramente baixa. Vale ressaltar que a unidade de medida de energia no nosso organismo, a gente pode utilizar o Joule, quem lembra da física aí quando a gente fala de energia, tá? Mas a gente comumente quando fala de corpo humano, quando a gente fala de organismo vivo, a gente usa a caloria ou a quilocaloria. Então presta bem atenção no que o Titio vai te falar, tá? Sempre que o teu corpo metaboliza 1 grama de carboidrato ingerido, esse 1 grama de carboidrato ingerido ele vai ser responsável pela produção de aproximadamente 4 quilocalorias, tá? Isso aí, se você for parar para pensar, é pouco. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os lipídios em uma outra aula, na verdade. Nós vamos ver que os lipídios conseguem estimular a produção de mais do que o dobro do que isso aí que é produzido a partir dos carboidratos. Beleza, galera? Então, ok, ele é a fonte primária de energia, teu corpo quer energia, carboidrato. Mas, em compensação, ele não é a melhor fonte de energia. Ele é quebrado mais rapidamente, isso se deve à simplicidade da construção da molécula de carboidrato, tá? Mas, em compensação, tá? Ele não é a melhor fonte de energia, certo? Muito bem, seja bem-vindo, Thomas. É uma satisfação muito grande tê-los aqui, tá? A galera aí que é de outros estados, lembrando, quem puder aí vai mandando no chat qual é o estado que você está, qual é a sua cidade, que eu vou mandando um abraço para a cidade de vocês aí. Eu tô aqui em Belém do Pará, aqui no norte do Brasil, e eu gosto muito dos outros estados brasileiros, já conheci alguns ainda não tive a oportunidade de conhecer. Vão colocando aí que é pra gente saber de onde vocês são, tá? Então, como eu acabei de dizer, a velocidade com que os açúcares são metabolizados, ela se deve à questão da simplicidade molecular dos açúcares, tá? E é por isso que eles são tão rápidos de serem disponibilizados, mas em compensação, eles não promovem uma quantidade muito boa de energia quando se fala em calorias ou quilocalorias, ok?
Uma outra função que a gente também pode encontrar nos carboidratos, e é por isso que eu digo para vocês, olha aí o meu amigo Thomas Kellner, ele é do estado do Ceará. Um abração para o meu querido estado do Ceará, já fui a Fortaleza há muito tempo, sou louco para voltar em Fortaleza, adoro Fortaleza. O meu amigo Edson aí, que também é de Fortaleza, no Ceará, um grande abraço para vocês, um grande abraço para o estado do Ceará, uma das culturas mais ricas e fantásticas que existem no Brasil. Eu sou apaixonado pelo Nordeste, sou apaixonado pelo Ceará também. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Ó, o Thomas é de Fortaleza, um abração para Fortaleza, eu espero estar por aí em breve também. Muito bem, galera. Então falamos sobre a função energética, mas os carboidratos também desempenham uma função estrutural. Te lembra que eu não estou falando só de corpo humano, eu estou falando de seres vivos, tá? Então a gente vai falar de uma primeira função estrutural, que é o glicocálix. Galera, toda vez que vocês perceberem que uma palavra tem esse termo glico faz referência a açúcares, tá? A glicídios. Olha os nomes que eu falei para vocês, ó. Açúcares, carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono. Então sempre que começar com glico ou glice tem a ver com açúcares. E o glicocálise, amigos, agora nesse período da pandemia tem se falado muito sobre essa questão dos antígenos, né, e dos anticorpos aí do coronavírus, do Covid, né? Os antígenos são proteínas de identificação, eles não são só proteínas, eles são glicoproteínas, são proteínas associadas a açúcares. Além disso, nós também temos glicolipídios, que são lipídios associados a açúcares, tá? Então, essas substâncias de identificação da superfície das nossas células, eles são associações de açúcares com outras substâncias. Além disso, nós também temos a celulose, que é o principal constituinte da parede celular dos vegetais, é utilizada para fazer papel, principalmente. Um abraço para meu amigo Nielton Holanda aí, que é paraense, e é paraense de Fortaleza, olha só que bacana. Meu conterrâneo e de Fortaleza também. Um abraço, amigo, obrigado pela presença, valeu mesmo. Um abração para Fortaleza, mais uma vez, tá? Então a celulose também é um carboidrato, também é um açúcar, mais complexo, é claro, mas que tem essa função estrutural. Certo? E também temos a quitina. A quitina é um açúcar complexo, tá? Que vai estar presente como por exemplo no exoesqueleto dos artrópodes, que é esse esqueleto externo, tá? Dos artrópodes, que são indivíduos que possuem patas articuladas. Te lembra? Esse é um filo do reino animal, certo? São todos os indivíduos que possuem patas articuladas e todos eles apresentam um exoesqueleto feito de quitina, um esqueleto externo. Eu coloquei aí a foto de um caranguejo, mas a gente vai falar de camarão, por exemplo. O camarão também tem esse exoesqueleto quitinoso. Aquela casquinha do camarão é exoesqueleto quitinoso. Quando você pisa numa barata e sente aquele quebrar da barata, você está quebrando ali o exoesqueleto quitinoso dessa barata. Então a quitina ela vai estar presente no esqueleto externo dos insetos e também está presente, galera, presta atenção nessa aí, ó, na parede celular dos fungos. A parede celular dos fungos ela vai ser composta aí desse açúcar que é a quitina. E atenção para um detalhe importante, galera. Nem todo açúcar é doce, não se esqueçam disso. A gente pensa logo, a gente associa a palavra açúcar ao doce, mas nem sempre o açúcar vai ser doce, tá? Nesses casos aí, nenhum desses açúcares é doce, tá? Apesar de que a mãe da gente, a avó da gente sabe quando tem alguma coisa que tem gosto de barata, não sei como, não sei se elas já lamberam uma barata, cheiraram uma barata para saber como é, mas não é doce. Tá? Apesar de serem açúcares, apesar de serem carboidratos. Beleza, gente? Vamos ver outra função? Função de reserva energética. Nós vamos tornar a falar dessas substâncias em um outro momento. A função de reserva energética, ela vai estar associada, como o próprio nome já diz, à capacidade que alguns organismos vivos têm de armazenar energia. Mas de que forma eles armazenam essa energia? Eles armazenam essa energia em forma de açúcares diferenciados, de açúcares mais complexos. Ok? Vamos começar falando aí da reserva energética dos animais, tá? Os animais, eles conseguem reservar, guardar energia, tá? Através de um polissacarídeo chamado glicogênio, tá? Onde é que esse glicogênio vai ser armazenado? O glicogênio, gente, ele é armazenado ou no nosso fígado ou nos nossos músculos, através de um processo que nós vamos chamar de glicogênese. O que seria a glicogênese? É um processo em que o teu fígado vai pegar todo o excesso de glicose, todo o excesso de açúcares que tem no teu corpo e vai transformar em um polissacarídeo de cadeia ramificada. Nesse caso aí,
esse polissacarídeo vai ficar guardado no próprio fígado ou vai ser guardado nos músculos. Se ficar guardado no fígado e não for consumido, em pouco tempo ele será transformado em gordura e será armazenado no teu corpo. É por isso que normalmente as pessoas costumam tratar os carboidratos como grandes vilões na alimentação e grandes contribuintes no aumento de peso, mas a gente vai conversar sobre isso em um momento posterior, beleza? E o amido, tá? Quem já ouviu falar aí na maisena, o amido de milho, tá? É uma forma que os vegetais usam para armazenar energia. É um tipo de açúcar, é um polissacarídeo que os vegetais usam para armazenar energia. Onde é que eles armazenam geralmente amido? Ou é no caule ou nas raízes. No caso do amido de milho e do trigo, sabe aquele trigo branquinho que a gente tem? Aquilo ali é o amido moído do trigo, certo? Nesses casos aí ele é armazenado na própria semente, tá? Mas geralmente os vegetais acumulam esse amido ou no caule ou nas raízes, que é uma forma que o vegetal tem de armazenar energia. E em um momento posterior nós também estaremos falando sobre isso, o outro professor vai estar falando com vocês. É até uma forma que o vegetal vai usar para conseguir absorver água do solo, ok? Beleza? Muito bem. Galera, os carboidratos eles se apresentam de várias formas. Na aula passada, quem assistiu, eu falei um pouco sobre dois conceitos importantes, o conceito de monômeros e o conceito de polímeros. O que são monômeros? Monômeros são substâncias, tá, ativas formadas por apenas uma molécula, tá, uma única molécula. E o que são polímeros? Polímeros. O que são esses polímeros? Polímeros são substâncias formadas por muitas moléculas, tá? Então a gente vai precisar conhecer esse conceito porque, ó, os monossacarídeos, por exemplo, são uma forma de monômero dos açúcares, tá, dos carboidratos. A forma mais simples que existe de um carboidrato é o que nós chamaremos de monossacarídeos, tá? Então eles são monômeros, são moléculas únicas, ok? E ativas. Já os polissacarídeos são polímeros, onde eu tenho vários monômeros associados e esses monômeros associados vão ter suas características próprias, vão apresentar as suas funções. No meio desse caminho, nós também temos os disacarídeos e atenção, em alguns materiais didáticos vocês podem encontrar os disacarídeos, amigos, sendo chamados de oligosacarídeos. Te lembra lá da história? Oligarquias. O que é uma oligarquia? É um governo feito por poucos. Então oligo significa o quê? Poucos, tá? Então oligosacarídeos significa uma substância formada por poucos açúcares. Neste caso, como a gente está falando em especial dos disacarídeos, que se encaixam nos oligosacarídeos, tá? Nós estaremos falando de um açúcar formado por dois monossacarídeos. E os polissacarídeos? Vários monossacarídeos, ok? Então vamos falar dos monossacarídeos, vamos? Beleza, vamos falar dos monossacarídeos. Galera, os monossacarídeos são os açúcares mais simples que existem, tá? Eles são os açúcares mais simples que existem. Quando o teu corpo realiza o processo da digestão, que falando em linguagem científica, essa inclusive, amigos, é uma das competências das competências cognitivas que você deve ter, das habilidades cognitivas que você deve ter para fazer a sua prova do Enem, tá? Que é justamente conhecer os conceitos científicos, os termos científicos, a linguagem científica, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de monossacarídeos, tá? Monossacarídeos que são monômeros, são substâncias muito simples, tá? Nós estaremos falando de uma substância que quando o teu corpo, por exemplo, quebra, faz esse processo de digestão que a gente vai chamar de catabolismo, olha só, catabolismo é a via metabólica onde você destrói uma substância complexa e transforma em substâncias simples para serem absorvidas no corpo, tá? Então, quando você cataboliza um açúcar complexo, você vai catabolizá-lo até que ele chegue a uma forma de monossacarídeo. Quando ele chega ao monossacarídeo, teu corpo já é capaz de absorvê-lo, tá? E enviá-lo para a tua corrente sanguínea para que você possa utilizá-lo da forma que você deseja, certo? Então, esses monossacarídeos são a forma mais simples dos carboidratos, eles são os monômeros dos carboidratos, ok? Os monossacarídeos, eles apresentam, amigos, uma forma geral, uma fórmula química geral,
Que fórmula é essa? CnH2nOn. Essa é a fórmula geral dos monossacarídeos. E por conta disto, eles vão ser classificados de acordo com o número de carbonos que eles possuem. Lembrando, galera, quem tiver qualquer dúvida, só colocar no chat, que assim que eu tiver uma pausa, eu vou lá e respondo as dúvidas de vocês. Não fiquem com dúvidas, galera. Esse é o momento de tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que esse vídeo vai ficar salvo aqui no YouTube e vocês vão poder rever quantas vezes vocês quiserem, assim como o vídeo sobre água e sais minerais também está salvo no canal. Depois vocês procurem lá e nos sigam, por favor. Certo? Então, essa é a fórmula geral dos monossacarídeos. E eles vão ser classificados de acordo com o número de carbonos que possuem. Certo? Então nós vamos classificá-los como trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Trioses, três o quê? 3 carbonos. Se a fórmula é CnH2nOn, vai ficar assim, ó, C3H6O3. Ponto final. Todas as trioses serão dessa forma. Tetroses, 4 carbonos. Fórmula geral, CnH2nOn, C4H8O4. Todas as tetroses vão ser assim, ok? Pentoses, 5 carbonos, não foge a regra, C5H10O5. Todas as pentoses apresentam esta mesma fórmula química, claro, com alterações na sua conformação e em alguns radicais que vão aparecer pelo meio do caminho aí, que não entram na fórmula da molécula principal. Hexoses, 6 carbonos, C6H12O6. Guardem esta fórmula na cabecinha de vocês para nunca mais esquecer. C6H12O6 é uma hexose, é um monossacarídeo. Guarda isso porque você vai usar muito na sua vida, ok? E as heptoses, C7H14O7, 7 carbonos, portanto aqui está a fórmula. Professor Giovanni, por que está marcado aí tanto as pentoses quanto as hexoses? Amigo, presta atenção no que eu vou te dizer, tá? As pentoses e as hexoses vão ser os principais monossacarídeos que nós vamos falar. Não que as trioses, tetroses e heptoses não sejam importantes, não é isso. Mas as pentoses e as hexoses, elas têm uma importância fundamental e a gente vai focar a nossa vista nessas duas bonitinhas aí. Ok, gente? Vamos falar primeiro das pentoses. Pentoses são monossacarídeos que possuem na sua constituição 5 átomos de carbono, tá? Existem 2 pentoses que nós falaremos em especial. São elas a ribose, tá aqui do ladinho, ó, ribose, e a desoxirribose. Eu vou aproximar aqui, eu não sei se essa aproximação ela vai aparecer aí para vocês no vídeo. Eu acredito que sim. Deixa eu só dar uma verificada assim, aparece, beleza, top, tá? Então o que vai ocorrer, ó? A ribose, ela nada mais é, ninguém menos é, do que o açúcar que compõe os nucleotídeos do teu RNA. Então o teu RNA, para ser feito, ele é composto, tá, por várias riboses ali como uma das substâncias principais, tá? Por isso que ele recebe inclusive esse nome, ó, ácido ribonucleico, por causa da presença desta ribose, tá? E aqui, ó, aqui a gente tem a desoxirribose, que é um outro tipo de pentose, é um açúcar, um monossacarídeo, mas que por sua vez vai compor o nosso DNA. Qual é a diferença entre um e outro? A ausência desse oxigêniozinho aqui, ó, por isso que é desoxirribose. O que significa DNA, amigão? Vestibulando, aquele que vai passar no Enem, vai arrebentar, vai tirar 1000 em ciências da natureza. DNA significa ácido desoxirribonucleico. Beleza? Por quê? Porque um dos principais componentes é esse açúcar, que é a desoxirribose. E as hexoses, amiguinho? Ó, vamos deixar as pentoses aí, nós vamos falar dela em um outro momento, quando nós formos falar sobre ácidos nucleicos, nós vamos falar sobre elas, mas vamos deixá-las com calma aí, que em um outro momento a gente puxa elas de volta. Vamos focar a nossa vista aqui, galera, ó, nas hexoses, tá? Em especial nessas 3 hexoses aqui: glicose, frutose e galactose. Professor Giovanni, essas são as únicas hexoses que existem? Claro que não, existem outras, muito importantes por sinal. Mas para nós, para o nosso conteúdo agora, para os nossos objetos de conhecimento da matriz curricular do Enem, esses são os 3 mais importantes, tá? Te liga, a gente vai falar de outros carboidratos depois, mas esses aí são os mais importantes agora, tá? No caso dos monossacarídeos.
Glicose, frutose e galactose. Amigos, glicose, marca aí. Quem estiver tirando print, quem estiver tirando foto, tá? Faz um círculo aí, marca aí. Lembrando, eu vou disponibilizar depois isso aí para vocês também lá no meu esse material em PDF, vou estar disponibilizando para vocês lá no meu Instagram. Quem quiser ter acesso depois é só procurar por lá. Galera, olha só, tá? A glicose, ela é o monossacarídeo mais importante que a gente vai falar. Por quê? Porque todos os outros açúcares mais complexos vão ter glicose na sua composição. Então ele vai estar praticamente em todas, tá? A glicose é uma das formas mais universais de açúcares que existem. Tanto é que se você estiver doente, se você for para o hospital, que Deus te livre, não é isso? Você vai acabar recebendo um soro que a gente chama de soro quê? Glicosado. Olha só como os monossacarídeos são tão simples que eles podem inclusive ser aplicados diretamente na sua corrente sanguínea, porque a tua célula já vai ser capaz de absorver, certo? Então a glicose, ela é a forma mais geral, ela é a forma que vai estar mais presente nos açúcares mais complexos, por isso ela é muito importante. Então guarda ela no teu coração, guarda ela no teu material aí, porque ela vai ser muito importante para nós, ok? Temos também a frutose. Amiguinhos, a frutose, como o próprio nome já diz, ela vai ser encontrada geralmente... Fala, Carol. Beleza. Carol é amigona nossa aí, está presente na nossa aula. Um abração. Obrigado. A foto dessa última divulgação foi ela que tirou, tá? Quem tiver por aqui por Belém precisando de fotógrafo, fale com ela. É caro, mas compensa, tá? É uma fotógrafa de ponta. E em breve as próximas fotos que vão aparecer lá no canal do Plabeu Enem são todas dela. Valeu, Carol. Um abraço, obrigado pela presença. Minha amiga desde criancinha já, tá? Então olha só, gente. A frutose, amigos, como o próprio nome já diz, ó, frutas, é um açúcar que vai estar presente principalmente em vegetais, tá? Essa frutose, ela geralmente está associada ao sabor doce, tá? O sabor doce dos vegetais, ele vai estar associado ao quê? Vai estar associado geralmente a essa frutose, tá? A frutose também é um monossacarídeo que vai estar presente, galera, no sêmen, tá? Por que no sêmen? Porque ela é muito fácil de ser metabolizada e ela produz uma quantidade de energia muito grande, muito rapidamente, tá? Inclusive os espermatozoides, quando precisam de energia para movimentar o flagelo, eles pegam a frutose que está presente lá no sêmen, tá? Em especial no líquido seminal que é misturado a ele, tá? Então essa frutose vai ser a principal fonte de energia para os espermatozoides. É por isso que existe uma galera que diz que o consumo de certos vegetais mudam o sabor do sêmen, mas biologicamente falando isso é irrelevante, até porque isso aí não foi feito para comer, né? Mas, enfim, a galera fala aí, tá? Por quê? Porque quando você se alimenta de muitos frutos, você aumenta a quantidade de que no teu organismo? De frutose. E o teu corpo, sabendo que essa frutose está lá e que ela vai ser útil lá para os espermatozoides, ela redireciona grandes quantidades de frutose lá para o sêmen, permitindo assim que os espermatozoides tenham uma quantidade boa de energia disponível para eles, de fonte de energia para eles disponível. Galera, só um detalhe importante antes da gente falar da galactose, tá? Cara, é sério, tem frutose no sêmen. Isso, e o consumo de determinados alimentos, de alguns tipos de fruta principalmente, ela pode alterar o sabor do sêmen. Professor Giovanni, como é que tu sabes disso? É o pessoal que diz, eu não sei, não tenho como saber, tá? Um dia você pode aí, sei lá ou não, né? Me dizer, ó, Giovanni, verdade, então, ó, Giovanni, mentira. Mas aí eu vou ficar na minha, porque se for contar isso pra alguém, a pessoa vai olhar assim, como tu sabes? Já provaste? Eu vou dizer assim, não, me falaram, foi um aluno meu, aluno teu, né? Foi um aluno teu que te falou, deixa do teu papo. Então eu vou me abster dessa aqui. Um dia, se vocês puderem me falar se é verdade, vocês me falem, se não, deixa pra lá. Muito bem, então a galera fala que é abacaxi, então as atrizes pornô tem bastante frutose. Digamos que sim, né, cara? Digamos que sim, elas têm uma... Enfim, não vou comentar isso, deixa pra lá. É isso mesmo, vocês entenderam a lógica da coisa. Muito bem, então... quanto mais frutose a gente absorve, quanto mais frutose a gente consome, maior a quantidade de frutose presente no sêmen. Essa participação de vocês é ótima, eu adoro quando tem participação da galera na aula. Muito bem,
E temos aí a galactose. A galactose ela é um açúcar, é um monossacarídeo que vai estar presente no leite. Quem precisa fazer o consumo de leite, de leite zero lactose aí, deem uma olhada depois na caixa de leite de vocês e vejam lá na informação nutricional, vocês vão ver que tem galactose lá. Tem galactose e glicose, vocês vão já entender por que também. Então dá uma olhada lá no teu leite zero lactose, no creme de leite zero lactose, que vai estar lá. Tanto a galactose quanto a glicose, elas vão estar presentes, tu vai já entender por que elas estão lá e por que elas estão separadas, tá? Então dá uma olhadinha daqui a pouco lá, beleza? Então esses são os 3 principais monossacarídeos que a gente vai falar e vocês vão entender por que nós vamos falar deles já. Só que antes da gente falar dos disacarídeos, galera, deixa eu só afastar. Antes da gente falar dos disacarídeos, eu preciso falar para vocês de um fenômeno que ocorre entre os açúcares, entre os carboidratos, que é a formação do que nós chamaremos de ligações glicosídicas, tá? Que é um tipo de ligação covalente que acontece, tá? Essa ligação ela vai se formar com a saída de uma molécula de água, tá? É um tipo de reação química que a gente chama de reação de adição por desidratação. Nós vamos tirar uma molécula de água que vai se formar entre esses carboidratos, tá? E aí eles vão se juntar. Percebe aqui que eu tenho tanto uma hidroxila quanto o hidrogênio livre aqui dos dois lados. Essa hidroxila e esse hidrogênio livre aqui, desses dois, ó, essas duas hidroxilas na verdade aqui, elas vão se juntar, vai ser formada uma molécula de água e o oxigênio de uma delas vai servir de ponte entre os dois açúcares. Isso é o que a gente vai chamar de ligação glicosídica. Então se um dia alguém vier te perguntar, amigão, amigona, como é que dois monossacarídeos se juntam? Eles se juntam através de uma ligação chamada de ligação glicosídica, que ocorre por uma reação de adição por desidratação. Beleza? Então não te esquece nunca mais disso. Certo? Mas por que eu estou te falando isso? Porque os disacarídeos, eles são nada mais, nada menos do que açúcares formados pela junção, pela união de 2 monossacarídeos, amigos. Então, quando eu junto 2 monossacarídeos, eu vou formar um disacarídeo. Olha só que viagem, tá? E a gente vai ver agora os 3 disacarídeos que são mais importantes dentro dos nossos objetos de conhecimento da matriz de referência do Enem, tá? Que são a sacarose, a lactose e a maltose, ok? Vamos falar primeiro da sacarose. Amiguinhos, sacarose é o açúcar que a gente tem em casa, é o açúcar que a gente usa para adoçar o nosso suco, é o açúcar que a gente usa para adoçar o nosso café, é o açúcar comum que a gente tem em casa. Esse açúcar branquinho ele é uma variedade, né, de sacarose, é o açúcar da cana-de-açúcar, tá? Eu coloquei como exemplo o açúcar do Saccharum sp. Saccharum sp são várias espécies de cana-de-açúcar. Saccharum é o gênero, a gente vai ter um outro momento para falar sobre o sistema de classificação e nomenclatura dos seres vivos, tá? Então, esse é o açúcar refinado da cana-de-açúcar. Ele passa por um processo que vai branquear o açúcar, vai deixar ele mais bonitinho, mais fácil de adoçar. Em compensação, a absorção dele é muito longa, a gente vai deixar para falar de nutrição ao final desse conteúdo, tá? Mas vocês já entendam logo no caso, né, que a sacarose, esse açúcar que a gente tem em casa é a sacarose, ok? Professor, o que é o açúcar demerara? O açúcar demerara é o açúcar da cana-de-açúcar que não foi refinado, ele não passou por um processo de limpeza, entre aspas. Professor, o que é o açúcar mascavo? O açúcar mascavo ele é o açúcar que ele é retirado da beterraba, por exemplo. Tá? Então existem várias formas de açúcar que são muito usadas e que são sacarose. Como a sacarose é um disacarídeo, amigos, ela é formada por 2 monossacarídeos. Tá? Quem foi o monossacarídeo que eu te falei que é o mais importante de todos, que vai estar presente em todas? Claro, a glicose. Se te bater a dúvida nos disacarídeos, tá? Te lembra o seguinte, que todos os disacarídeos importantes que a gente vai falar, eles têm pelo menos uma glicose. É a glicose mais alguém, glicose mais alguém, glicose mais alguém. Como eu te falei que a frutose está associada ao sabor doce e que a sacarose é o açúcar que a gente usa para adoçar, então pela lógica, a sacarose ela é formada pela união de uma glicose mais uma frutose. Como é que eu chamo a ligação que junta esses 2 monossacarídeos? É isso aí, amigão. Ligação glicosídica. Pronto, safo. Tá? Então, sacarose é formada por glicose mais frutose.
tá? E a lactose, agora sim que a gente vai chegar no teu leite zero lactose, tá? A lactose ela vai ser formada pela associação da glicose, como eu te falei, a glicose está em todas, mais galactose. Então olha lá no teu leite desnatado e percebe que lá não tem lactose nele na composição, mas tem o que? Glicose e galactose. Então olha a lógica que eles fazem. Pessoas que têm intolerância à lactose são incapazes de quebrar, de fazer essa separação da lactose e de separá-las em glicose e galactose. Essa pessoa não consegue fazer isso. Então no leite zero lactose o que se faz? Você não tem lactose lá, mas você tem a glicose e a galactose, que são os dois monossacarídeos que formam a lactose. Então no fim das contas você não perde nada. É como se você estivesse consumindo leite, mas essa lactose já vem quebrada para ti, que não é capaz de quebrar essa lactose. Beleza? E a maltose? Cara, vamos falar um pouquinho sobre a maltose. A maltose ela é mais rara da gente ver, daqui a pouquinho eu respondo a pergunta da Carol, tá? Mas e a maltose? Galera, a maltose ela é um açúcar resultante da degradação do amido, tá? Do catabolismo do amido, certo? Quando o amido ele é quebrado, quando ele é catabolizado, ele forma uma substância chamada malte. E aí a gente vem para aquelas cervejas puro malte. O que é uma cerveja puro malte? É uma cerveja, tá? Em que a fermentação que aconteceu para produzir essa cerveja foi única e exclusivamente de cevada. Não houveram outros tipos de açúcares sendo metabolizados, sendo fermentados para produzir essa cerveja. Com isso, a cerveja acaba tendo uma qualidade melhor. Você vai ver os ingredientes de uma cerveja puro malte. Malte, cevada, lúpulo e água. Pronto, e acabou-se. E do que é feito esse malte da cerveja? O que é esse puro malte? É somente o amido da cevada sendo catabolizado. Se você pegar uma outra cerveja dessas aí mais simples, Skol, Brahma, enfim, não querendo denegrir a imagem de nenhuma dessas empresas, lógico, mas que são cervejas que não são puro malte, que já tem suas versões puro malte, inclusive, tá? Se você pegar essas cervejas mais comuns, você vai ver o quê? Você vai ver que elas têm lá um ingredientezinho extra, cereais não maltados. Que cereais não maltados são isso? Milho, soja, trigo, que acabam alterando um pouquinho da composição da cerveja, tá? Mas que, enfim, essa questão de se faz bem ou se faz mal é outra história, mas a ideia é basicamente essa. Puro malte é toda cerveja que possui o malte único e exclusivamente originado da degradação do amido da cevada, ok? Então a Carol me pergunta assim, o açúcar orgânico, então todos fazem mal? Na verdade não é que faz mal, é a quantidade desse açúcar que você consome e a disponibilidade dele. O açúcar orgânico ele é um açúcar que é originado a partir da cana-de-açúcar orgânica, que não recebeu nenhum tipo de alteração genética, que não recebeu nenhum tipo de adição de inseticidas, tá? É isso, esse é o açúcar orgânico, tá? Só que qual é a ideia? Que quanto menos refinado o açúcar mais difícil é dessa energia ser disponibilizada no teu corpo. E quanto mais refinado ele mais fácil dessa energia ser disponibilizada no teu corpo vai ser. Então qual é o grande problema? Quanto mais fácil é essa disponibilização da energia, mais rápido tu tens que consumir essa energia, senão mais rápido ela se transforma em gordura. É esse que é o problema. Você toma uma Coca-Cola de 2 litros, a quantidade de açúcar que você ingeriu é suficiente para você correr aí 200 km. Só que você vai fazer o que depois? Vai deitar. Tá? E aí esse açúcar armazenado rapidamente, de uma vez só, ele vai ser transformado em gordura. Então a questão de se o açúcar é refinado, se o açúcar é orgânico ou não, é uma questão de disponibilidade no organismo. É quem vai ser absorvido mais rápido. Beleza? Então, qual é a ideia aqui da maltose? A maltose ela é formada por uma associação de 2 moléculas de glicose. Pronto, simples. Beleza? E os polissacarídeos, nós já falamos um pouco dos polissacarídeos, vamos só fazer uma revisão rápida, não vou perder muito tempo aqui porque nós já falamos sobre eles e a gente ainda tem muita coisa para ver, tá? Os polissacarídeos eles são classificados em 2 grupos, os polissacarídeos estruturais e os polissacarídeos de reserva energética. Glicocálix, celulose e quitina são polissacarídeos estruturais. Tem mais um aí que é o ácido hialurônico, nós vamos falar, talvez se a gente tiver tempo ainda hoje, sobre o ácido hialurônico, tá? Até porque o ácido hialurônico está bombando aí nessas empresas aí de estética,
Então a gente precisa falar do ácido hialurônico, que está em alta aí, a gente vai falar sobre ele para a nossa prova, tá? Então a gente tem aqui os estruturais, são aqueles que fazem parte do corpo do indivíduo, da construção, da constituição. E aí a gente tem celulose, glicocálix, quitina, que nós já falamos anteriormente. E os polissacarídeos de reserva energética, para guardar energia, glicogênio nos animais, amido nos vegetais. Beleza? Então a gente já falou sobre eles, vamos avançar. Aqui o nosso amigo Antes do Fim do Mundo me manda parabéns pelo trabalho. Obrigado, amigo, valeu. Nosso trabalho é recompensado pela presença de vocês e pelo feedback de vocês. É muito bom tê-los aqui. Lembrando que esse é um projeto gratuito, tá? Esse é um projeto que está aqui só para ajudar a galera a arrebentar nessa prova do Enem, sem custo nenhum. O único custo que a gente pede, no máximo, alguns professores nem pedem. Eu sou mercenário, peço mesmo, tô nem vendo. Que é justamente o fato de vocês nos seguirem nas redes sociais e acompanharem as nossas postagens, tá? Só isso. Quem ainda não é inscrito no canal aqui do Plabil Enem, se inscreva, curtam o vídeo, né, sigam o canal, sigam o Instagram do canal do Plabil Enem, @do Plabil Enem no Instagram, me sigam lá, @prof.gilleal no Instagram também, para dar uma força no nosso trabalho. É só isso que a gente pede. Obrigado pelo reconhecimento, obrigado pela participação. Beleza? E a gente vai falar agora, a gente vai passar agora para uma outra ideia, que é justamente a ideia do metabolismo desse açúcar no nosso organismo. E a gente começa falando logo sobre dois problemas. Deu uma quedazinha aqui no meu streaming aqui, mas já voltei. Então, o que acontece, tá? A doença celíaca ou celíase, ela é uma reação alérgica que o corpo da pessoa tem a uma substância chamada glúten. O glúten, ele é uma associação entre amido e alguns tipos de proteína, tá? Que vai estar presente em alguns vegetais, como o trigo, por exemplo, tá? Quando a pessoa tem alergia a esse glúten, a forma de reação alérgica que a pessoa vai ter é uma contração das dobras do intestino, das vilosidades intestinais. Então elas vão contrair e o teu intestino, ao invés de ficar todo dobradinho, que isso facilita a absorção dos alimentos, dos nutrientes, melhor dizendo, ele vai ficar reto. Ele fica bem retinho. Isso dificulta a absorção dos nutrientes e a pessoa vai ter aí uma sensação de inchaço, dores abdominais, diarreia. É muito complicado. E toda vez que a pessoa consome o glúten, ela acaba tendo esses sintomas aí. É muito difícil para quem tem doença celíaca ou celíase. E o outro caso que nós temos aqui é a intolerância à lactose, que tem crescido cada vez mais no planeta. Isso pode ser que isso esteja associado à questão da não normalidade em consumir leite, tá? Nenhuma outra espécie, para pensar, nenhuma outra espécie do mundo consome leite depois de adulto. E pior, leite de outras espécies, mas a gente sim. A gente consome esse leite e mais, a gente ainda transforma esse leite em outras coisas. Então isso é um problema muito complicado, tá? E aí a pessoa que tem intolerância à lactose não é capaz de quebrar a lactose e separar a glicose da galactose. E por conta disso ela acaba produzindo muitos gases aí no estômago e até mesmo no intestino, podendo causar alguns problemas. Olha aí pra galera que não é do Pará, melhor time do Norte, aqui Paysandu Esporte Clube. Só um instantinho. Muito bem. A gente também precisa falar sobre a questão da glicemia. A glicemia é a taxa de açúcar que vai estar misturado no teu sangue, tá? A gente tem uma quantidade mínima, tá, de açúcar misturado no sangue, de concentração, tá? O que vai ocorrer? Existem dois problemas diferenciados. Nós temos a hiperglicemia e a hipoglicemia. A hipoglicemia ocorre quando em jejum a pessoa vai ter uma concentração acima de 100 mg por decilitro, 100 mg de açúcar por decilitro de sangue. Nesse caso, quando a pessoa está com a glicemia elevada, o Newton é papão aí, Newton Lang, papão. Então, quando a pessoa está com a glicemia elevada, provavelmente essa pessoa tem um indício de ter uma doença chamada diabetes, que nós vamos falar logo mais, tá? Pra gente não perder tempo. A gente vai falar sobre ela. Então, hiperglicemia, você está com uma taxa muito elevada de açúcar dissolvido no sangue. E a hipoglicemia?
A hipoglicemia é quando a quantidade de açúcar dissolvido no sangue ela é menor do que 70 mg de açúcar por decilitro de sangue. Nesse caso, a pessoa pode apresentar desmaios, vômitos e muitos outros sintomas, mas isso facilmente pode ser resolvido, tá? Com o consumo de algum carboidrato, de algum açúcar de fácil absorção, açúcar de bombom, refrigerante, que é o açúcar refinado de fácil absorção, certo? Vamos prosseguir. A Emily me faz uma pergunta aqui, ela diz o seguinte: você tomar leite todo dia, desde criança, você pode ter intolerância? Existem casos de pessoas que desenvolvem ao longo do tempo, tá, Emily? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse consumo excessivo. Isso não é normal, tá? Quer dizer, é normal pra gente, pra nossa espécie, mas se a gente for falar em questão de natureza, isso não é normal. Uma espécie que depois de adulta continua consumindo leite, e leite de outras espécies. Se fosse pelo menos leite humano, tudo bem, mas nem é. Então isso pode representar um problema muito sério pra gente. Existe uma outra doença que eu esqueci de colocar aí, mas que é importante falar, que é a galactosemia. A galactosemia, ela é uma doença genética, tá, de caráter genético, onde a criança ela não é capaz de absorver a galactose. Agora você imagina um bebê que acabou de nascer e que tem como uma das principais fontes de energia a glicose e a galactose, e ela não consegue absorver galactose. Então isso é muito problemático, tá? Isso é um problema genético. O senhor doutor me pergunta assim: como desenvolvemos úlcera? Cara, a úlcera ela vai estar mais associada à questão do consumo excessivo de alimentos que aumentam a acidez do nosso estômago. A gente desenvolve uma gastrite, essa gastrite é uma pequena inflamação em algum ponto da mucosa do teu estômago. Se você não tratar, essa inflamação se transforma numa ferida, essa ferida se desenvolve e se transforma numa erupção, que é a úlcera. Beleza? Emily, então, não é que você deva deixar de consumir, é que a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado, não pode ser demais também, tá? Como é que funciona o controle de açúcar, principalmente da glicose no nosso sangue, tá? Graças a dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina é um hormônio que estimula a absorção de açúcar pelas nossas células. Eu não sei se eu coloquei aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui a insulina. Aqui os nossos receptores de insulina, elas promovem a entrada do açúcar. O açúcar que está no sangue, ele vai entrar na tua célula. É graças à insulina que ele é capaz de entrar. Tá? É só isso que a insulina faz. Ela permite a entrada do açúcar na sua célula. Quando você não tem insulina o suficiente, o açúcar não entra. Logo, a tua célula também não vai ter fonte de energia. E aí ela pode morrer, ela pode ter problemas. A gente vai falar já sobre a diabetes, tá? Ou o diabetes, tá? Não, tanto faz. Se você quiser chamar de a diabetes, pode chamar. O diabetes, pode chamar também, tá? Existe essa variação aí de gênero entre a palavra diabetes, ok? Muito bem. Então a função básica da insulina é justamente promover a entrada de açúcar do sangue para as células. Tá? Ela vai ser produzida por um tipo de célula chamada de células beta do pâncreas, tá? E ela vai ser fundamental quando nós estamos nos alimentando. Quando nós estamos nos alimentando e que as taxas de açúcar são altas no nosso sangue, a gente precisa absorver essa insulina. A gente precisa dessa insulina para absorver o açúcar e baixar a glicemia do nosso sangue, certo? E o glucagon? O que o glucagon vai fazer? Ele atua no momento inverso. Como a insulina atua enquanto nós estamos nos alimentando, o glucagon ele vai atuar quando nós estamos em jejum. Tá? Ele vai estimular um fenômeno chamado glicogenólise no fígado. O que seria essa glicogenólise, amiga? Glicogenólise é um processo em que o teu fígado pega o glicogênio, lembra do glicogênio? Polissacarídeo de reserva energética? Quebra esse glicogênio e transforma em várias moléculas de glicose, enviando-as para a tua corrente sanguínea. Tá? Então, quando você está em jejum, quando você está com uma glicemia baixa, teu corpo diz: ei, fígado, vamos lá, irmão. Como é que ele fala isso? Ele fala através do glucagon. E aí o fígado transforma o glicogênio em glicose, joga essa glicose no teu sangue e faz o que com a tua glicemia? Sobe. Então, outro eixo cognitivo que você tem que dominar para fazer o Enem, você tem que saber reconhecer imagens, textos, gráficos e tabelas de forma com excelência, tá? Então, se você for fazer um gráfico aí mostrando a ação do glucagon, o que vai acontecer?
Você começa com nível baixo de açúcar, tá? O glucagon entra em ação, joga açúcar no teu sangue e teu açúcar volta. Tua glicemia volta, tá? Depois, se você continuar sem se alimentar, ela baixa de novo. O glucagon entra em ação, sobe tua glicemia, mas ela já vem menor. Isso aí vai diminuindo ao longo do tempo. Isso se deve ao fato de que o glucagon ele estimula a glicogenólise, que é a transformação de glicogênio em glicose. Ó, a glicogenólise é a quebra do glicogênio em várias moléculas de glicose que são liberadas na corrente sanguínea, produzido pelas células alfa do pâncreas, tá? E é liberado quando estamos em jejum. Quando nós estamos nos alimentando, insulina. Quando estamos em jejum, glucagon. Eles não são hormônios inversos, eles são hormônios complementares. Beleza? E aí a gente chega para falar do diabetes ou da diabetes. Existem, amigos, dois tipos de diabetes, fiquem atentos para isso. Diabetes mellitus e diabetes insípidos. A diabetes insípidos está relacionada com uma outra situação, que é um hormônio chamado ADH, não vamos entrar nisso agora, até porque o nosso tempo está se esgotando. E a diabetes mellitus está relacionada com a absorção do açúcar. Só te lembrar, mellitus, mel, açúcar, tá? Então diabetes mellitus é aquela que está relacionada com problemas de absorção de açúcar. No caso da diabetes mellitus tipo 1, só beber uma aguinha aqui de novo, meu copo do Pai Sandu. No caso da diabetes mellitus tipo 1, nós temos um caso de diabetes condicionada por uma alteração genética. Essa pessoa não consegue produzir insulina ou não produz quantidades satisfatórias de insulina. Então ela é dependente do consumo de insulina, ela tem que aplicar a insulina no próprio pâncreas para distribuir essa insulina para o corpo, para que haja absorção de açúcar. Tá? Então ela é causada por uma mutação genética e é controlável. Certo? Então essa pessoa que tem diabetes mellitus tipo 1, se não fizer o uso da insulina, a taxa de glicose do sangue dela fica elevadíssima e ela vai passar mal, vai desmaiar, vai vomitar, ela fica atordoada, até que essa taxa se estabeleça. Lembrando que o excesso de açúcar é eliminado pela urina, tá? Diabetes tipo 1, senhor doutor, é que é hereditária, beleza? Já a tipo 2, ela é adquirida como? Má alimentação, principalmente, tá? Existem alguns casos em que dá para controlar com os medicamentos, só que ela é muito arriscada. Por quê? O que acontece na diabetes tipo 2? Esse receptor de insulina aqui, ele vai sofrer uma mutação. A galera que come muito açúcar aí, quanto mais açúcar você comer, mais insulina você produz e mais você exige desses receptores de insulina. Eles sofrem mutações e não reconhecem mais a insulina, não permitindo mais a entrada de glicose. E aí, amigos, não tem insulina que dê jeito, tá? Se você tiver diabetes tipo 2, você tem que ter muito cuidado, porque as suas células vão começar a morrer por falta de nutrientes. E quando elas começarem a morrer, vão surgir feridas, e essas feridas não vão sarar. E aí a pessoa perde dedos, perde pé, perde mão, fica cega. Por quê? Porque as células dessas regiões, principalmente dessas regiões mais extremas, elas não estão conseguindo absorver açúcar. Tem açúcar? Tem. Tem insulina? Tem, mas não consegue absorver. E aí, amigos, não tem jeito. A pessoa vai ficando cega, vai perdendo membros. Isso é muito problemático. Ok? No caso aqui, ela é até controlável, mas você tem que consumir medicamentos e tem que reduzir o consumo de açúcar. Te lembra que açúcar não é só o que é doce, tá? Eu vou te dar o exemplo de um conhecido meu, tá? Que tem diabetes, que é diabético tipo 2, só que aí ele diz assim, não, açúcar eu não como mais, mas tu vai ver o prato do cara, arroz, macarrão, feijão, farinha. Isso são outras formas de açúcar? Sim, cara, isso é amido. Amido também é açúcar. Se você não reduzir esses outros tipos de açúcar, você também vai ter problemas. O Magno diz o seguinte, ó, a pessoa que precisa de insulina, se caso ela aplique uma quantidade grande, o que pode acontecer? Galera, primeiramente, um dos principais sintomas de excesso de insulina é que a pessoa fica elétrica, ela fica mil grau. Por quê? Porque você está consumindo muito açúcar, cara. E aí isso pode causar aí taquicardia, a pessoa pode vir a ter uma parada cardíaca. É muito perigoso, porque como ela está absorvendo muito açúcar, o metabolismo energético dela está a 1000 e ela pode acabar tendo um passamento aí, pode acabar tendo algum problema. Galera, é o seguinte, eu vou finalizar minha aula por aqui, até porque às 19 horas tem outro professor para entrar. Eu vou informar para vocês um outro momento em que a gente possa vir a falar de alguns açúcares importantes para essa tua prova, como ácido hialurônico, como xilitol, por exemplo, como outros tipos de açúcar que estão na moda aí para a galera, principalmente para a galera que quer emagrecer. A gente vai falar disso em outro momento.
Mas eu vou ficando por aqui, o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado por estarem presentes, obrigado pelos likes que vocês deram no vídeo, obrigado para quem se inscreveu, obrigado por quem já me seguiu no Instagram, por quem já seguiu o Instagram do Projeto Vem Que Tem Enem, do @duplabioenem. Muito obrigado de verdade a vocês, tá? Sem vocês a gente não seria nada. Então continuem acompanhando o projeto, esse projeto que é incrível. Mais uma vez, parabéns, Edson, pelo trabalho que você está fazendo à frente do projeto, tá? E em breve aguardem novidades aí com o canal aqui do Projeto Vem Que Tem Enem, que vai ter parceria aí. Eu vou conversar com o meu parceiro do canal do Plabio Enem pra gente fazer uma parceria com esse projeto. Então, galera, um grande abraço, boa aula para vocês, espero que vocês tenham gostado, vai ficar salvo aqui, fiquem com tudo e até a próxima. Um abração do professor Giovanni para vocês, beleza? Tchau, tchau, galera, falou!